Oi, meus queridos alunos, hoje a gente vai fazer uma explicação do que é estequiometria. A gente vai trabalhar mais devagar esse conteúdo, que esse conteúdo requer muita atenção de vocês. O nome parece difícil, essas transformações todas, parece, mas não é. Então vocês têm que pegar bem esse começo, porque depois a gente vai se aprofundar mais, trabalhar grau de pureza, trabalhar o quanto de um determinado elemento reage, quanto ele precisa para reagir, quanto sobra. Então, a gente precisa desse primeiro momento, que é uma estequiometria simples, que é uma relação simples, tá? Então, vamos lá. Nossa, a gente vai começar pela introdução, vou falando para vocês. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, porque não é bom a gente ficar com dúvida, principalmente sobre um assunto que a gente vai usar muito e a gente usa todos os dias. Então, aqui eu tenho uma receita, né, de um bolo simples. Ó, os meus ingredientes são 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha, 4 colheres de manteiga, 3 ovos, 2 xícaras de leite e 1 colher de fermento. Essa receita, ela me vai gerar 12 pedaços de bolo simples. Mas se eu quiser fazer 24 pedaços, o que eu devo fazer com meus ingredientes? Eu deixo essa quantidade aqui e corto as minhas fatias ao meio? Não, eu não vou ter a mesma proporção para as pessoas que eu vou entregar o bolo. O que eu devo fazer? Se eu quero dobrar a quantidade de pedaços, eu também vou dobrar a quantidade de ingredientes, né? Mas qual é a relação entre uma receita de bolo e estequiometria? É tudo. Se eu pretendo fazer alguma substância, por exemplo, vamos aqui, ó. Se eu pretendo fazer a substância amônia, né? Se eu pretendo fazer uma substância, eu vou precisar, por exemplo, ó, meus ingredientes, né? Que eu chamo, né, uma reação química de reagentes. Eu vou precisar de 1 mol de hidrogênio gasoso. E o que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar também 3 mols de hidrogênio gasoso. Tá. E daí, o que vai gerar, né? O que ela gera? Ela gera um produto, como aqui a fatia o bolo, né? Ele gerou o produto, foi o bolo, esses ingredientes geraram o produto, que foi meu bolo final. Né? Então, ela vai gerar também, ó, um produto. Que produto ela vai gerar? Ela vai gerar 2 mols de amônia gasosa, né? Então, é essa a nossa relação. Então, se eu quisesse dobrar a quantidade do meu produto aqui, eu também teria que dobrar a quantidade dos meus reagentes. Da mesma forma como o bolo. Se eu quero dobrar a quantidade final de bolo, se eu quero 2 bolos com 24 pedaços, eu vou ter que dobrar os ingredientes da receita. Então, é a mesma coisa que acontece aqui. Só que aqui eu vou gerar 12 fatias de bolo no final. E aqui eu vou gerar uma reação química, né? Então, como é que vai ficar a minha reação? Se eu tenho 1 mol, né? Ó, 1 de N2 mais 3 de H2 transforma-se, produz 2 de NH3. Essa é a minha equação.
E a equação, ela tem que estar balanceada, né? Porque tudo que eu tenho no produto, eu tenho que vou ter lá no final nos meus, tudo que eu tenho nos reagentes, eu vou ter lá no final nos meus produtos. Aqui, depois de assado, eu vou ter tudo que eu tinha nos meus 12 pedaços de bolo, de forma igual, né? Então, quando a gente chega no final da receita, o bolo, e na química, quando chegamos ao final da reação, temos o produto que foi formado. Aqui foi formado um bolo que gera 12 pedaços. Aqui foi formado amônia que eu tenho uma quantidade de 2 mols. Portanto, uma reação química representada por uma equação nada mais é do que uma receita. Mas, se eu tiver que fazer um bolo com 24 pedaços, como eu expliquei, o que a gente deve fazer? A gente deve dobrar a quantidade de ingredientes, né? Depois que a gente dobra a quantidade de ingredientes, a gente tem a quantidade que eu quero. O mesmo acontece nas reações químicas, né? Nessa receita, nossa reação foi essa aqui. O 1 eu não preciso colocar, mas eu tenho que entender que o 1 existe. Mas se eu quiser fazer 4 mol, que é dobrar, de amônia, quantos mols de H2 eu vou precisar? Eu vou precisar o dobro, então, ó, vou, né, precisar o quê? Multiplicar por 2. Se para formar o dobro de NH3 eu preciso dobrar a quantidade de H2O. Então, eu preciso multiplicar por 2. Eu jamais posso esquecer disso, né? Não posso esquecer. Então, o cálculo estequiométrico. O cálculo, estequiometria é aquilo ali, mas o cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico, ele é a aplicação direta das leis ponderais. Quais as leis ponderais? A gente estudou Lavoisier, a gente estudou Proust, a gente não viu muito sobre Dalton, mas Dalton eu vou relacionar só sobre gases. Quando eu tiver gás, daí eu preciso relacionar com Dalton. É aí que eu vou usar, né, a lei ponderal de Dalton. Só que eu preciso fazer uma relação que vai transformar, uma relação de transformação. Aqui. Quando eu tenho um mol, eu jamais posso esquecer que um mol ele está relacionado à molécula, à massa e a volume, né? Quando eu tenho um mol de moléculas, eu vou ter 6,02 vezes 10 na 23. Moléculas, íons, átomos, nós vamos botar aqui a nossa grandeza. Quando vocês terão um mol em massa, vai ser a massa molar. E como que eu configuro ela? Nas grandezas, grama por mol, né? E no volume 22,4 litros quando estiver na CNTP. Certo? CNTP representa o quê? Temperatura 273 Kelvin e pressão 1 atm. Então, quando alguém perguntar para vocês o que é um mol,
Depende. Essa vai ser a resposta de vocês. Depende. Por quê? Porque em um mol eu posso ter 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Em um mol eu posso ter a massa molar. Em um mol eu posso ter o volume, né? E o volume vai ser sempre em relação ao gás, tá? Quando trabalhar com gás, vou trabalhar com volume. E daí eu preciso dessa transformação, dessa relação. Então, essa é uma relação numérica. Vocês lembram que até chegar nos cálculos estequiométricos, a gente aprendeu várias coisas. A gente aprendeu as leis ponderais, a gente aprendeu a relação numérica, a gente aprendeu equação de Clapeyron e a gente aprendeu também a balancear. Porque o cálculo estequiométrico, para dar certo, precisa ser balanceado a minha equação química. Então, mas se o meu gás, né, ele não estiver na CNTP, o que eu faço? Ó, quando ele não estiver na CNTP, deve-se fazer o cálculo usando a fórmula de Clapeyron. PV igual a NRT. Daí vocês vão buscar lá no material tudo que vocês precisam para fazer esse cálculo, certo? Se ele não estiver na CNTP, é porque a temperatura está diferente e a pressão está diferente e eu tenho que calcular um novo volume. Então, é só vocês buscarem no material. A equação química, para eu realizar o cálculo, ela precisa estar balanceada, ela precisa, vocês jamais podem esquecer disso aqui, ó. Isso vai acompanhar vocês sempre, sempre, sempre. Então, vamos fazer uma relação de cálculos da estequiometria, né? Uma relação simples, né? Da estequiometria simples, das relações. Então, ó, a gente tem massa por mol, né? Às vezes eu quero encontrar massa, mas eu tenho mol. A gente tem massa e massa, né? A gente tem que mais? Massa, volume, aqui na CNTP. E a gente tem massa, volume, aqui fora da CNTP. Posso ter outras relações? Posso, mas essas são uma das principais. Então, é melhor eu falar disso na correção dos exercícios que eu vou fazer com vocês. Na correção, vocês vão entender melhor essas relações, né? Então, lá vai ter o passo a passo direitinho, como tá no material de vocês. Aqui eu tô fazendo um breve resumo explicativo para clarear um pouco mais, né? Para quem não entendeu. Então, estequiometria é o cálculo das quantidades das substâncias envolvidas em uma reação. É que nem fazer um bolo. A minha reação ali é a transformação da massa do bolo no bolo assado. Ela sofreu uma reação dentro do forno. Então, é a mesma coisa, né? Eu tenho que fazer ligações. Certo? Qualquer dúvida, vocês devem perguntar, porque a gente não pode ficar com dúvida.